O restaurante está cheio. Um homem elegante, tenso, segura um copo e congela ao ver algo inacreditável. 3 garotos idênticos rindo com uma mulher. A mulher que ele destruiu. 9 anos atrás, ele a chamou de lixo. Hoje, o destino o obrigou a encarar o amor que ele tentou apagar 3 vezes. O que acontece quando um homem que fugiu do amor encontra anos depois os 3 filhos que ele nunca quis conhecer? Curta e comente. O destino pune ou ensina? A música ambiente do escritório mal conseguia abafar o som dos saltos de Lívia ecoando pelo corredor de mármore. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a pequena sacola de papel com o resultado do exame. Aquelas 2 linhas que mudaram sua vida para sempre. O cheiro do perfume caro de Henrique ainda impregnava suas roupas da noite anterior, quando ele sussurrou promessas em seu ouvido no apartamento dele, entre lençóis de seda italiana. 26 anos, trabalhando como garçonete no restaurante mais sofisticado da cidade, Lívia nunca imaginou que cairia nos braços de Henrique Vasconcelos. Ele era tudo o que ela jamais ousou sonhar. Poderoso, elegante, dono de um império empresarial que fazia a cidade inteira se curvar diante dele. Quando ele começou a frequentar o restaurante todas as sextas-feiras, sempre pedindo a mesma mesa, sempre olhando para ela com aqueles olhos penetrantes, Lívia sentiu que o destino finalmente sorria para ela. As reuniões secretas começaram há 6 meses. Ele a buscava depois do expediente em carros diferentes, sempre discretos, sempre cuidadosos. No penthouse dele, ela se sentia uma princesa. Ele cozinhava para ela. Quem diria que um CEO bilionário sabia preparar um risoto perfeito e falava sobre sonhos, sobre como queria uma família, alguém que o amasse pelo homem que era, não pelo dinheiro que possuía. Você é diferente, Lívia, ele costumava dizer, passando os dedos pelos cabelos dela. Você me faz sentir humano de novo. Agora, parada diante da porta do escritório dele, ela sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A secretária, uma mulher fria de óculos escuros, a olhou de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. Ele está em reunião, disse secamente. É urgente, Lívia respondeu, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. A porta se abriu e 3 homens de terno saíram, rindo alto sobre algum negócio milionário. Henrique apareceu atrás deles, impecável em seu terno Armani azul marinho, o cabelo perfeitamente penteado, emanando aquela confiança que a fazia derreter. Mas quando seus olhos encontraram os dela, algo mudou. A expressão calorosa que ela conhecia desapareceu, substituída por uma máscara fria e distante. Lívia, o que você está fazendo aqui? Sua voz tinha um tom de irritação que ela nunca havia escutado antes. Preciso falar com você. É importante. Ele olhou ao redor, verificando se alguém estava observando, e a puxou para dentro do escritório, fechando a porta com força desnecessária. Você enlouqueceu? Vir aqui no meu escritório? E se alguém te visse? As palavras dele cortaram como lâminas. Lívia sentiu o chão tremer sob seus pés. Henrique, eu preciso te contar uma coisa. Ele se afastou, caminhando até a janela panorâmica que dava vista para toda a cidade. Lá embaixo, as pessoas pareciam formigas insignificantes. Era assim que ela se sentia agora. Fala logo. Tenho uma reunião em 10 minutos. Lívia respirou fundo, sentindo o cheiro do couro das poltronas caríssimas, o aroma do café gourmet que ele sempre tomava, misturado com sua água de colônia importada. Tudo naquele ambiente gritava luxo, poder, sucesso. E ela, com sua blusa simples e saia comprada em promoção, nunca se sentiu tão pequena. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique congelou completamente, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa em sua vida. Lentamente ele se virou para encará-la, e Lívia viu algo em seus olhos que a apavorou. Nojo. Puro e simples nojo.
O quê? Eu disse que estou grávida. De você. Ele soltou uma risada amarga, sem humor, que ecoou pelo escritório como um tiro. Grávida! Ele começou a andar em círculos, passando as mãos pelo cabelo perfeitamente arrumado. Você acha que isso é uma bênção? Você acha que isso é motivo de comemoração? Lívia sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas lutou para não chorar. Não ali, não na frente dele. Eu pensei que você ficaria feliz. Você sempre falou sobre ter uma família. Uma família? Ele explodiu, batendo a mão na mesa com tanta força que fez os porta-retratos de cristal tremerem. Uma família com quem? Com uma garçonete qualquer que eu pego de vez em quando para me divertir? Cada palavra era uma punhalada. Lívia sentiu como se estivesse despencando de um penhasco infinito. Henrique, por favor, não fala assim. Você sabe que o que temos é especial. Especial? Ele riu novamente, mas dessa vez o som era cruel, cortante. O que nós temos é um passatempo, uma diversão. Você realmente achou que eu, Henrique Vasconcelos, ia assumir um filho com você? Ele caminhou até a gaveta da mesa e tirou um talão de cheques. O som da caneta riscando o papel parecia amplificado no silêncio tenso. Quanto você quer? Perguntou friamente, sem nem olhar para ela. Como assim? Para resolver isso, para tirar esse problema. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O mundo ao redor dela começou a girar. Esse problema? Você está falando do nosso filho? Eu não tenho filho nenhum, ele gritou, jogando o cheque na mesa. O que você tem aí dentro é um erro, um lixo que você vai tirar da sua barriga antes que alguém descubra e destrua tudo que eu construí. As lágrimas finalmente brotaram, quentes e salgadas, escorrendo pelo rosto de Lívia como uma cachoeira de dor. Ela olhou para o cheque na mesa, 5 zeros. Uma quantia que mudaria sua vida, mas que custaria a vida do bebê que crescia dentro dela. Você está me oferecendo dinheiro para matar nosso filho? Eu estou oferecendo uma solução para um problema que você criou. Ele estava fora de si agora, o rosto vermelho, as veias saltando no pescoço. Você acha que eu vou deixar uma mulher como você arruinar minha reputação, minha carreira, meu futuro? Uma mulher como eu? Exato. Uma pessoa comum, insignificante, que trabalha servindo comida para pessoas que realmente importam. Você acha que eu vou assumir um bastardo com alguém que nem sabe usar o garfo certo? O veneno nas palavras dele era pior que qualquer tortura física. Lívia sentiu que ia desmaiar, mas algo dentro dela, uma força que ela nem sabia que existia, a fez permanecer de pé. Eu não vou tirar esse bebê. Então você vai criar esse lixo sozinha. Ele rosnou, pegando o cheque e rasgando em pedaços bem pequenos. Porque eu nunca vou reconhecer essa criatura como minha. Ele abriu a porta do escritório com violência. Saia! Saia do meu escritório, da minha vida, e nunca mais apareça na minha frente. E se você pensar em me chantagear ou tentar me extorquir, eu vou destruir você de uma forma que você nem imagina. Lívia caminhou cambaleante até a porta, sentindo os olhos de todos os funcionários sobre ela. Na sala de espera, a secretária a observava com um sorriso malicioso, como se estivesse se divertindo com todo o espetáculo. E outra coisa, Henrique gritou para que todos escutassem. Se eu descobrir que você anda espalhando mentiras sobre mim, sobre qualquer tipo de relacionamento entre nós, você vai se arrepender de ter nascido. A porta bateu com tanta força que fez os quadros na parede tremerem. Lívia ficou ali parada por alguns segundos, tremendo, sentindo o olhar julgador de todos ao redor. Então, reunindo o pouco de dignidade que ainda lhe restava, ergueu a cabeça e caminhou em direção ao elevador. Enquanto as portas se fechavam, ela colocou a mão no ventre ainda liso e sussurrou: Não se preocupe, meu amor. Ele pode ter rejeitado você, mas eu vou te amar pelo resto da minha vida.
Do lado de fora do prédio, sob a chuva fina que começava a cair, Lívia finalmente desabou, chorando como nunca havia chorado antes. Mas entre as lágrimas, uma promessa nasceu em seu coração. Ela seria mãe e pai para aquele bebê, e provaria para o mundo inteiro que o amor verdadeiro não tinha preço. 3 semanas depois da humilhação no escritório, Lívia acordou no chão do pequeno quarto que alugava na pensão da dona Mercedes. O enjoo matinal havia sido tão violento que ela desmaiara ao tentar se levantar da cama. O gosto metálico na boca e a tontura que não passava eram lembretes constantes de que uma nova vida crescia dentro dela. Uma vida que dependia completamente dela agora. O cheiro de mofo das paredes descascadas se misturava com o aroma de café barato que vinha da cozinha comunitária. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto ela tentava processar sua nova realidade. Completamente sozinha, grávida e com apenas R$300 na carteira. Na noite anterior, ela havia sido demitida do restaurante. O gerente, com aquele sorriso falso que ela sempre odiou, disse que estava cortando gastos, mas Lívia sabia a verdade. De alguma forma, Henrique tinha descoberto onde ela trabalhava e usado sua influência para destruir até mesmo essa pequena fonte de renda. Era o tipo de vingança sutil e cruel que homens poderosos adoravam aplicar. Você tem até o final da semana para desocupar o quarto. Dona Mercedes tinha anunciado na manhã anterior, batendo na porta com força desnecessária. Sem emprego, como vai pagar o aluguel? A velha senhora não estava sendo cruel por maldade. Ela também lutava para sobreviver naquele bairro esquecido pela cidade. Mas a frieza em sua voz cortou fundo no coração de Lívia. Mais uma pessoa a abandonando no momento em que mais precisava. Lívia forçou-se a levantar, ignorando a náusea que subia pela garganta. Suas roupas estavam ficando apertadas ao redor da cintura e ela sabia que logo não conseguiria mais esconder a gravidez. Colocou a única blusa limpa que restava e saiu para enfrentar mais um dia de busca por emprego. A caminhada até o centro da cidade era longa e cansativa. A cada passo, ela sentia o peso da situação pressionando seus ombros. O sol escaldante de dezembro fazia o asfalto queimar através das solas gastas de seus sapatos. Ela parou em uma farmácia para beber água e, quando se olhou no espelho do banheiro, mal reconheceu o próprio rosto. Pálido, magro demais, com olheiras profundas que contavam a história de noites sem dormir. "Por favor, meu bebê", sussurrou, colocando a mão sobre o ventre. "Me dê forças." As próximas horas foram uma sequência interminável de nãos. Loja após loja, restaurante após restaurante, todos tinham a mesma resposta: "Não estamos contratando." Alguns nem se davam ao trabalho de esconder o desprezo ao ver suas roupas simples e seu desespero evidente. Por volta do meio-dia, ela estava passando pela frente de um prédio comercial quando viu um anúncio grudado na porta. "Precisa-se diarista para limpeza de escritórios, plantais noturnos." Lívia entrou no prédio, subiu 5 andares de escada, o elevador estava quebrado, e bateu na porta indicada. Uma mulher robusta, de cerca de 50 anos, a recebeu com um olhar avaliativo. "Você tem experiência com limpeza pesada?" "Sim", mentiu Lívia. Na verdade, nunca havia trabalhado como faxineira, mas estava desesperada demais para ser honesta. "É trabalho noturno, das 11 da noite às 6 da manhã, R$20 por plantão. Se quebrar alguma coisa, desconta do pagamento. R$20 por 7 horas de trabalho." Era quase nada, mas era alguma coisa. "Eu aceito. Começa hoje, não se atrase." Lívia passou o resto da tarde procurando um lugar para morar. Depois de visitar várias opções assustadoras, encontrou um quartinho minúsculo em uma favela na periferia.
15 metros quadrados, sem janela, com uma torneira que pingava constantemente e manchas de umidade nas paredes. Mas custava apenas R$ 150 por mês. Só aceito 3 meses adiantados, disse o proprietário, um homem de dentes amarelados que não parava de olhar para o corpo dela de forma inadequada. Lívia entregou quase todo o dinheiro que possuía. Sobrariam menos de R$ 100 para comida, transporte e tudo mais, até receber o primeiro pagamento. À noite, ela chegou ao prédio comercial exatamente às 11 horas. A mulher que a contratara, Joana, a recebeu com um balde, panos e produtos de limpeza. São 12 escritórios, 3 banheiros e o corredor. Tudo tem que ficar impecável. Os empresários chegam às 7 da manhã e não podem encontrar nenhum fio de cabelo fora do lugar. O trabalho era muito mais pesado do que Lívia imaginara. Aspirar carpetes grossos, esfregar banheiros sujos, tirar o pó de centenas de objetos, limpar janelas do chão ao teto. Suas mãos, acostumadas apenas a carregar bandejas, logo ficaram rachadas e doloridas. As costas doíam tanto que ela precisava parar a cada meia hora para descansar. Mas o pior era a náusea constante. O cheiro forte dos produtos de limpeza se misturava com os enjoos da gravidez, criando uma tortura quase insuportável. Várias vezes ela precisou correr para o banheiro para vomitar, sempre com medo de que Joana percebesse e a demitisse. Por volta das 3 da madrugada, enquanto limpava o escritório de um advogado, Lívia sentiu uma dor estranha no baixo ventre. Parou o que estava fazendo e se sentou na cadeira de couro do executivo, respirando profundamente. O medo a invadiu como uma onda gelada. E se alguma coisa estivesse errada com o bebê? Ela fechou os olhos e tentou se acalmar. Por favor, Deus, orou em silêncio, protege meu filho. Ele é tudo que eu tenho. Quando abriu os olhos, estava olhando diretamente para uma foto na mesa. Um homem de terno abraçado à esposa grávida e um menino pequeno. A família perfeita, sorrindo para a câmera em algum lugar paradisíaco. Lívia sentiu uma pontada de inveja tão forte que doeu fisicamente. Era isso que ela sonhava ter, um marido que a amasse, que se orgulhasse dela, que colocasse a mão no seu ventre com carinho e expectativa. Em vez disso, tinha um homem que a chamou de lixo e ofereceu dinheiro para ela matar o próprio filho. Lívia terminou o trabalho às 6 da manhã, exausta e com dores por todo o corpo. Joana inspecionou tudo minuciosamente, procurando qualquer defeito. Está aceitável, disse finalmente, entregando uma nota de R$ 20 amarrotada. Mesma hora amanhã. No caminho para casa, Lívia parou em uma padaria e comprou um pão francês e um copo de leite. Foi seu café da manhã, almoço e jantar. Precisava economizar cada centavo. De volta ao quartinho miserável, ela se jogou no colchão fino e olhou para o teto manchado. A realidade de sua situação finalmente a atingiu em cheio. Estava grávida, sozinha, morando em um buraco, trabalhando em condições subhumanas por uma miséria. E isso era só o começo. Em alguns meses, teria uma boca para alimentar. As lágrimas vieram novamente, mas dessa vez ela as deixou fluir livremente. Chorou por todos os sonhos despedaçados, por toda a humilhação, por todo o medo do futuro. Chorou até não ter mais lágrimas. Então, no silêncio daquela madrugada fria, ela sentiu algo que mudou tudo. Era muito sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Uma sensação estranha no ventre, como pequenas bolhas se movendo dentro dela. Seu coração disparou. Seria possível? Tão cedo? Lívia colocou as 2 mãos sobre a barriga e ficou completamente imóvel, concentrando-se apenas naquela sensação. Então aconteceu de novo, um movimento delicado como um peixinho nadando. Você está aí, sussurrou, um sorriso brotando em seus lábios pela primeira vez em semanas. Você está realmente aí, meu amor. Naquele momento, uma força que ela nem sabia que possuía começou a crescer dentro dela.
Não importava o quanto Henrique a havia humilhado, não importava o quão difícil seria o caminho. Ela tinha algo que ele nunca teria: a capacidade de amar incondicionalmente. Eu prometo para você, disse em voz alta, como se estivesse fazendo um juramento sagrado. Não importa o que aconteça, não importa o quanto eu tenha que lutar, você vai ter tudo o que merece. Você vai crescer sabendo que é amado, que é desejado, que é precioso. Eu vou trabalhar até minhas mãos sangrarem se for preciso, mas você nunca vai passar necessidade. Ela pensou em Henrique, provavelmente dormindo em sua cama king size, em um apartamento de cobertura, cercado de luxo que ela nem conseguia imaginar. Ele tinha escolhido o dinheiro em vez do amor, o status em vez da família, o orgulho em vez da felicidade. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, continuou, acariciando o ventre com ternura infinita. Mas eu tenho você, e isso me faz mais rica do que ele jamais será. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, Lívia sentiu esperança. Seria difícil, seria doloroso, seria uma batalha diária. Mas ela não estava mais lutando apenas por si mesma. Estava lutando por alguém que dependia completamente dela. Alguém que a amaria sem condições, sem julgamentos, sem interesse no que ela possuía. Enquanto o sol nascia lá fora, pintando o céu de rosa e dourado, Lívia finalmente conseguiu dormir. E pela primeira vez em semanas, seus sonhos não foram pesadelos, mas visões de um futuro onde ela segurava nos braços um bebê saudável e feliz, em um lar cheio de amor verdadeiro. 6 meses depois, a chuva tamborilava violentamente contra as janelas do pequeno hospital público onde Lívia havia conseguido fazer o pré-natal. Era uma noite de dezembro, quente e abafada, mas a tempestade trouxe uma temperatura mais amena, que contrastava com o calor sufocante dos últimos dias. Ela estava sentada na cadeira de plástico desconfortável da sala de espera, com as mãos entrelaçadas sobre o ventre já bem arredondado, quando a enfermeira chamou seu nome. Lívia Santos, doutora Regina vai te atender agora. Aos 7 meses de gravidez, ela havia ganhado apenas 8 quilos, muito menos do que deveria. A alimentação precária e o trabalho exaustivo cobravam seu preço, mas ela fazia questão de tomar as vitaminas prescritas, mesmo que isso significasse comer apenas pão com margarina no resto da semana. Tudo pelo bem-estar do bebê que crescia dentro dela. A doutora Regina era uma mulher na casa dos 60, com cabelos grisalhos presos em um coque simples e olhos bondosos que sempre transmitiam calma para Lívia. Ela era uma das poucas pessoas que tratavam a jovem grávida com dignidade e respeito, sem fazer perguntas invasivas sobre o pai da criança ou julgar sua situação financeira. "Como você está se sentindo, querida?" perguntou, enquanto preparava o ultrassom. "Cansada, doutora, muito cansada, e às vezes sinto umas pontadas estranhas. É normal nessa fase. Vamos ver como está nosso bebê." Lívia se deitou na maca e levantou a blusa. Sua barriga, antes completamente lisa, agora era uma montanha redonda que abrigava seu tesouro mais precioso. A doutora espalhou o gel gelado e posicionou o aparelho de ultrassom. Imediatamente, a tela se encheu de imagens em preto e branco, que para Lívia eram mais belas que qualquer obra de arte. O coração do bebê batia forte e constante, um som que sempre a fazia chorar de emoção. "Tudo está perfeito", disse a doutora, movendo o aparelho pela barriga. "O bebê está se desenvolvendo muito bem, apesar de..." Ela parou abruptamente, franzindo o senho e aproximando o rosto da tela. "O que foi?" Lívia sentiu o pânico subir pela garganta. "Alguma coisa está errada." A doutora moveu o ultrassom para outra posição, depois para outra, sempre com aquela expressão concentrada que deixava Lívia apavorada. "Calma, querida, deixe-me só." Ela apertou alguns botões e ajustou a imagem.
Meu Deus do céu! Doutora, por favor, me fala o que está acontecendo. Regina levantou os olhos da tela e olhou para Lívia com uma expressão de espanto absoluto. Lívia, você está esperando trigêmeos. O mundo parou. Lívia sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Como assim? 3 bebês, 3 corações batendo. Olha aqui. A doutora apontou para a tela. Esse aqui, esse outro aqui e este terceiro aqui atrás. As lágrimas brotaram instantaneamente dos olhos de Lívia. 3. Não 1, mas 3 bebês, 3 bocas para alimentar, 3 corpos para vestir, 3 vidas que dependeriam completamente dela. Mas como isso é possível? Nos outros ultrassons, às vezes acontece, especialmente no início da gravidez, um dos bebês pode estar escondido atrás dos outros. É raro, mas acontece. A doutora segurou a mão de Lívia gentilmente. Você está bem? Quer que eu chame alguém? Lívia balançou a cabeça, incapaz de falar. 3 bebês. Como ela, que mal conseguia se sustentar, ia cuidar de 3 crianças. O medo a invadiu como uma onda gigantesca, ameaçando afogá-la completamente. Mas então, olhando para a tela onde 3 pequenos corações batiam em sincronia perfeita, algo mudou dentro dela. Era como se uma luz tivesse se acendido no meio da escuridão. 3 corações, sussurrou, tocando a barriga com reverência. 3 razões para eu nunca desistir. A doutora sorriu, vendo a transformação no rosto da jovem. Vou ser honesta com você, Lívia. Uma gravidez de trigêmeos é mais complicada. Você vai precisar de mais cuidados, mais repouso, mais vitaminas. E o parto, eu vou conseguir. Interrompeu Lívia, com uma determinação que surpreendeu a ambas. Não importa o que for preciso, eles vão nascer saudáveis. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Henrique Vasconcelos estava em seu apartamento de cobertura, celebrando mais um negócio milionário. O apartamento era um espetáculo de modernidade e riqueza. Janelas do chão ao teto, com vista panorâmica da cidade, móveis de design italiano, obras de arte que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. A festa estava em pleno vapor. Executivos, políticos, socialites, todos os poderosos da cidade estavam ali, bebendo champanhe francês e comendo caviar iraniano. Henrique circulava entre os convidados como um rei em seu reino, vestindo um smoking que custava mais do que um carro popular. Parabéns pelo prêmio, Henrique, disse um dos presentes, erguendo a taça. Empresário do ano, bem merecido. Obrigado, Roberto. Foi um ano excepcional mesmo. Na verdade, havia sido o melhor ano da carreira de Henrique. Sua empresa havia crescido 300%. Ele havia fechado contratos internacionais que o colocavam entre os homens mais ricos do país, e sua foto estava nas capas das principais revistas de negócios. E aí, quando vamos conhecer a futura senhora Vasconcelos? Brincou uma das mulheres presentes, uma socialite loira que já demonstrara interesse nele várias vezes. Henrique riu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ainda estou procurando alguém à altura, respondeu com a arrogância habitual. A verdade era que, nos últimos meses, ele havia se relacionado com várias mulheres, sempre de sua classe social, sempre interessadas em seu dinheiro e status. Modelo, atriz, herdeira, todas lindas, sofisticadas, perfeitas no papel. Mas nenhuma despertava nele qualquer sentimento genuíno. Às vezes, em momentos de solidão, sua mente vagava para Lívia. Ele se perguntava o que havia acontecido com ela, se ela havia resolvido o problema como ele mandou. Uma parte minúscula dele, uma parte que ele lutava para sufocar, sentia algo parecido com remorso, mas logo afastava esses pensamentos. Ele havia feito o certo, protegera seu futuro, sua reputação, seu império.
Um brinde, alguém gritou, interrompendo seus devaneios. Ao homem que tem tudo. Henrique ergueu sua taça de cristal, cheia do champanhe mais caro que o dinheiro podia comprar, e sorriu para as câmeras dos fotógrafos sociais. Sim, ele tinha tudo. Dinheiro, poder, reconhecimento, respeito. Tinha um apartamento que era uma obra de arte, carros que custavam fortunas, roupas feitas sob medida pelos melhores estilistas do mundo. Mas enquanto a festa continuava ao seu redor, ele se aproximou da janela e olhou para a cidade lá embaixo. As luzes piscavam como estrelas terrestres, cada uma representando vidas, sonhos, histórias. Em algum lugar lá embaixo estava Lívia, e pela primeira vez em meses ele se permitiu imaginar como ela estava. Balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Por que desperdiçar energia pensando em alguém que pertencia ao passado? Ele havia tomado a decisão certa. Qualquer outra escolha teria sido desastrosa para sua carreira. De volta ao hospital, Lívia caminhava lentamente pelas ruas desertas sob a chuva. Não tinha dinheiro para o ônibus, então sempre voltava a pé, não importava o clima. A caminhada de 2 horas até sua casa dava-lhe tempo para pensar, para processar as emoções, para conversar com os bebês que cresciam dentro dela. "Vocês ouviram?", disse em voz baixa, acariciando a barriga. "São 3. 3 de vocês escolheram a mamãe." A chuva havia diminuído para uma garoa fina e as ruas estavam praticamente vazias. Lívia parou debaixo de um poste de luz e olhou para o céu escuro. "Eu sei que vai ser difícil", continuou, como se os bebês pudessem ouvi-la. "A mamãe não tem muito dinheiro, não tem uma casa grande, não tem família para ajudar, mas vocês sabem o que a mamãe tem? Amor, muito amor. Todo o amor que aquele homem não quis, eu vou dar para vocês." Ela pensou em Henrique, provavelmente em alguma festa elegante naquele exato momento, cercado de luxo e adulação. Ele havia escolhido uma vida sem ela, sem os filhos que rejeitara antes mesmo de conhecer. Bem, essa era a perda dele. "Ele vai ficar velho sozinho", disse com uma convicção que a surpreendeu. "Vai ter todo o dinheiro do mundo, mas não vai ter o que realmente importa. E vocês vão crescer sabendo que são amados, que são desejados, que são a coisa mais preciosa que já aconteceu na vida da mamãe." Quando finalmente chegou ao quartinho, Lívia estava encharcada e exausta. Trocou de roupa e se deitou na cama simples, colocando as mãos sobre a barriga. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela se sentiu verdadeiramente em paz. 3 bebês, 3 milagres, 3 razões para acordar cada manhã e lutar por um futuro melhor. "Vocês vão nascer em 2 meses", sussurrou no escuro. "E quando chegarem aqui, vão encontrar uma mamãe que os ama mais do que tudo neste mundo." Lá fora, a tempestade havia passado e as estrelas começavam a aparecer entre as nuvens. Em algum lugar da cidade, um homem rico e poderoso se deitava sozinho em uma cama king size, rodeado de luxo, mas vazio por dentro. E em um quartinho humilde, uma mulher grávida de trigêmeos adormecia com um sorriso no rosto, mais rica de amor do que qualquer milionário poderia sonhar em ser. O destino, às vezes, tem um senso de humor peculiar. E às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos maiores desafios. 9 anos haviam se passado desde aquela noite chuvosa em que 3 pequenos milagres vieram ao mundo. O quartinho miserável onde Lívia vivia grávida agora era apenas uma memória distante, substituído por um apartamento modesto, mas aconchegante, em um bairro de classe média. As paredes eram decoradas com desenhos coloridos, feitos à mão pelos trigêmeos, fotos de momentos especiais e certificados de conquistas que ela guardava com orgulho maternal. Era um sábado ensolarado de março e o aroma de bolo de chocolate caseiro impregnava toda a casa. Lívia, agora aos 35 anos,
havia se transformado completamente da jovem frágil e desesperada de antes. Seus cabelos longos estavam presos em um rabo de cavalo prático. Ela usava um avental florido sobre uma blusa simples, mas bem cuidada, e seus olhos brilhavam com uma felicidade genuína que o dinheiro não pode comprar. "Rafael, Pedro, Lucas!" chamou da cozinha, verificando o forno pela 10ª vez. "O bolo está quase pronto." Os 3 meninos apareceram correndo da sala, onde estavam montando um quebra-cabeças gigante de 1000 peças. Um presente que Lívia havia dado no último aniversário deles, economizando cada centavo durante meses. Aos 9 anos, os trigêmeos eram idênticos fisicamente, mas suas personalidades eram completamente distintas. Rafael, o mais velho por 2 minutos, era o palhaço da turma. Seus olhos castanhos brilhavam com travessura constante, e ele sempre encontrava uma forma de fazer todos rirem, mesmo nos momentos mais difíceis. Usava uma camiseta do seu time de futebol favorito e tinha um corte de cabelo bagunçado que Lívia desistira de tentar arrumar. Pedro, o do meio, era o poeta da família. Mais quieto e observador, sempre carregava um caderninho onde escrevia histórias e desenha. Seus olhos, idênticos aos dos irmãos, mas com uma profundidade diferente, captavam detalhes que outros não percebiam. Ele usava óculos redondos que Lívia havia conseguido através de um programa social de saúde. Lucas, o caçula por 5 minutos, era o gênio matemático. Desde pequeno, demonstrava uma facilidade impressionante com números e lógica, sempre questionando como as coisas funcionavam. Ele usava uma camisa com uma estampa de planetas e tinha o hábito de fazer perguntas que deixavam até adultos pensativos. "Mamãe, posso lamber a tigela?" pediu Rafael, já esticando o pescoço para ver se sobrou massa. "Só depois que o bolo sair do forno", riu Lívia, dando um beijinho na testa dele. "Que tal vocês me ajudarem a preparar as mesas do restaurante? Hoje é dia de movimento." O restaurante era, na verdade, um pequeno bistrô que Lívia havia conseguido abrir depois de anos trabalhando como faxineira, depois como ajudante de cozinha, depois como garçonete novamente, até finalmente juntar dinheiro suficiente para realizar seu sonho. O sabor de casa ficava no térreo do prédio onde moravam, e ela havia transformado o pequeno espaço em um lugar acolhedor e familiar. As paredes eram pintadas de amarelo suave, com pequenas plantas penduradas nas janelas. As mesas eram de madeira rústica que ela mesma havia lixado e pintado, decoradas com toalhinhas de crochê feitas por uma vizinha em troca de refeições gratuitas. O cardápio era simples, mas saboroso. Comida caseira feita com amor e temperos especiais que ela havia aprendido com uma chefe francesa que a empregou por um tempo. "Eu arrumo as cadeiras!" gritou Rafael, sempre o primeiro a se voluntariar para qualquer tarefa. "Eu dobro os guardanapos", disse Pedro, que tinha um talento especial para fazer origamis e sempre deixava os guardanapos com dobras criativas. "E eu confiro se as contas das mesas estão certas", completou Lucas, que já sabia fazer cálculos que impressionavam os clientes. Lívia sorriu, vendo os 3 trabalharem em equipe. Ela havia criado um sistema onde eles a ajudavam aos fins de semana, não por obrigação, mas porque genuinamente gostavam de estar ali, de fazer parte do sonho da mãe. Nunca havia escondido deles as dificuldades financeiras, mas também sempre enfatizou que juntos eles podiam superar qualquer obstáculo. "Vocês são minha equipe especial", dizia sempre. "Sem vocês, nada disso seria possível." O restaurante começou a receber os primeiros clientes do almoço. Dona Clara, uma senhora de 70 anos que vinha todo sábado, chegou pontualmente às 11h30. Ela sempre pedia o mesmo: frango assado com purê de batatas e muito carinho extra. "Bom dia, Dona Clara!" Cumprimentaram os trigêmeos em coro, correndo para abraçá-la.
Meus meninos lindos, como vocês cresceram esta semana, ela respondeu, distribuindo balas de hortelã que sempre trazia escondidas na bolsa. Logo após, chegou o seu Antônio, um taxista aposentado que considerava o bistrô sua segunda casa. Depois veio a família Oliveira, com 3 filhos pequenos que adoravam brincar com os trigêmeos enquanto os pais comiam em paz. O ambiente era sempre caloroso, cheio de conversas, risadas e o som reconfortante de garfos e facas tocando nos pratos. Lívia circulava entre as mesas com naturalidade, anotando pedidos, servindo pratos, conversando com os clientes, como se fossem família. Ela conhecia as preferências de cada um, lembrava-se de aniversários, perguntava sobre familiares. O sabor de casa havia se tornado mais que um restaurante. Era um ponto de encontro da comunidade. Os meninos estão cada vez mais espertos, comentou Dona Clara, vendo Lucas explicar frações para a filha mais nova da família Oliveira, usando fatias de pizza como exemplo. Eles são minha maior alegria, respondeu Lívia, enchendo novamente o copo de suco de Dona Clara. Cada dia com eles é um presente. Enquanto trabalhava, Lívia ocasionalmente olhava para os filhos e sentia uma mistura de orgulho e gratidão que quase a fazia chorar. Rafael estava contando piadas para uma mesa de universitários, arrancando gargalhadas genuínas. Pedro havia se sentado com um senhor solitário e estava mostrando seus desenhos, fazendo o homem sorrir pela primeira vez desde que chegou. Lucas estava ajudando um casal a dividir a conta de forma justa, usando seus conhecimentos matemáticos de forma prática. Eles são especiais, disse seu Antônio, seguindo o olhar de Lívia. Você fez um trabalho incrível com esses meninos. Na verdade, eles que fizeram um trabalho incrível comigo, respondeu ela, sentindo um nó na garganta. Eles me ensinaram que o amor é a única riqueza que realmente importa. Do outro lado da cidade, em um escritório no último andar de um arranha-céu espelhado, Henrique Vasconcelos estava enfrentando a pior crise de sua vida profissional e pessoal. Os últimos 9 anos não haviam sido tão gentis com ele quanto ele imaginara. Sentado atrás de uma mesa de mogno que custara mais que um carro importado, ele olhava fixamente para uma pilha de documentos que representavam sua derrocada financeira. O império empresarial que ele havia construído estava desmoronando como um castelo de cartas. Tudo começou há 3 anos, quando ele se casou com Helena Montemayor, filha de uma família tradicional da alta sociedade. O casamento foi um evento grandioso, com 500 convidados, decoração que custou uma fortuna e cobertura em todas as revistas sociais. Na época, parecia a união perfeita. Ele, o empresário bem-sucedido. Ela, a socialite linda e bem relacionada. Mas Helena se revelou uma mulher fria, interesseira e manipuladora. Ela gastava dinheiro como se não houvesse amanhã, comprando joias, roupas e carros caríssimos sem sequer consultar o marido. Pior ainda, ela havia convencido Henrique a investir em negócios duvidosos, gerenciados por membros de sua família, que se revelaram esquemas fraudulentos que sugaram milhões de sua conta. O divórcio foi brutal. Helena não apenas levou metade dos bens, como também conseguiu provar que alguns investimentos de Henrique tinham irregularidades fiscais, resultando em multas pesadas e investigações que mancharam irreparavelmente sua reputação. Agora, aos 44 anos, Henrique se via em uma situação que jamais imaginou possível: endividado, socialmente ostracizado e profundamente sozinho. Os amigos que o cercavam quando ele estava no auge do sucesso haviam desaparecido como fumaça. Os sócios se afastaram. As oportunidades de negócio secaram. Senhor Vasconcelos, a voz de sua nova secretária, a 10ª neste ano, já que ele não conseguia mais pagar salários competitivos,
o tirou dos devaneios. O senhor Ricardo está aqui para a reunião. Ricardo era seu último amigo verdadeiro, um colega dos tempos de faculdade que havia se mantido leal mesmo durante a crise. Ele entrou na sala com aquela expressão preocupada que Henrique aprendera a reconhecer. A expressão de alguém que está prestes a dar más notícias. Como você está, Henrique? Ricardo se sentou na cadeira de frente para a mesa, notando como o escritório parecia vazio, sem os objetos de valor que haviam sido vendidos para cobrir dívidas. Sobrevivendo, respondeu Henrique, tentando manter um tom casual, mas sua voz traía o cansaço e a derrota. Tenho uma proposta para você. Meu cunhado tem um restaurante na Zona Sul e está precisando de um gerente. Não é o que você está acostumado, mas um restaurante? Henrique quase riu da ironia. Ele, que já havia comandado multinacionais, agora sendo oferecido um emprego em um restaurante. Eu sei como deve soar para você, mas é um começo. Um lugar honesto, com gente boa. Pode ser exatamente o que você precisa para recomeçar. Henrique ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela. Lá embaixo, a vida continuava normal para milhões de pessoas que nunca haviam tido seu dinheiro, mas que talvez fossem mais felizes do que ele jamais fora. Qual é o nome do restaurante? Perguntou finalmente. Sabor de Casa. É pequeno, familiar, no centro da cidade. Henrique assentiu lentamente. A ironia do destino era cruel. Ele, que havia rejeitado a possibilidade de uma família simples e amorosa, agora se via forçado a trabalhar em um lugar que levava a palavra casa no nome. Quando posso começar? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com a rapidez da decisão. Enquanto isso, no Sabor de Casa, os trigêmeos estavam ajudando a mãe a fechar o restaurante depois de mais um dia movimentado. Eles cantarolavam uma música que haviam aprendido na escola, suas vozes se misturando em uma harmonia imperfeita, mas cheia de alegria. Mamãe, disse Pedro, sempre o mais introspectivo, você acha que nosso pai algum dia vai querer nos conhecer? A pergunta pegou Lívia desprevenida. Ela havia criado os meninos sabendo que um dia eles fariam perguntas sobre o pai, mas ainda não estava preparada para esse momento. Por que vocês nunca perguntaram isso antes? Perguntou gentilmente, se abaixando para ficar na altura dos três. Porque a gente viu que te deixava triste, respondeu Rafael com a honestidade típica das crianças. E porque a gente sabia que se o papai fosse legal, ele estaria aqui com a gente, completou Lucas com sua lógica implacável. Lívia sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas sorriu. Vocês são muito sábios para a idade de vocês. E sabem uma coisa? Não importa se ele aparecer ou não. Porque vocês já têm tudo o que precisam. Muito amor, uma família que se cuida e um futuro brilhante pela frente. E o melhor restaurante do mundo, adicionou Rafael, fazendo todos rirem. Naquela noite, enquanto colocava os três para dormir, Lívia refletiu sobre como a vida havia sido generosa com ela, apesar de todas as dificuldades. Ela havia perdido o homem que achava amar, mas havia ganhado 3 filhos extraordinários. Havia perdido a segurança financeira, mas havia encontrado a força interior que nem sabia que possuía. Boa noite, meus amores, sussurrou, beijando cada um na testa. Boa noite, mamãe. Te amamos, responderam em coro. Do outro lado da cidade, em um apartamento muito menor e mais simples que seu antigo penthouse, Henrique também estava se preparando para dormir. Mas, pela primeira vez em anos, ele não se sentia completamente vazio. Amanhã seria o primeiro dia de sua nova vida, trabalhando em um pequeno restaurante familiar. Ele não sabia ainda que o destino estava preparando para ele o encontro mais importante de sua vida. Um encontro que mudaria para sempre sua compreensão sobre o que realmente significa ser rico. Era uma quinta-feira típica de outono, quando Henrique Vasconcelos empurrou a porta de vidro do restaurante Sabor de Casa pela primeira vez.
O cheiro de comida caseira o atingiu imediatamente. Uma mistura de alho refogado, temperos frescos e pão quentinho que despertou memórias de sua infância, quando sua avó ainda estava viva e cozinhava com amor. O ambiente era exatamente como Ricardo havia descrito: pequeno, aconchegante, com aquela atmosfera familiar que ele havia perdido há muito tempo. As mesas de madeira rústica, as plantas nas janelas, o som suave de conversas entrelaçadas criavam uma sensação de lar que ele não experimentava há anos. "Você deve ser o Henrique", disse uma voz masculina atrás dele. Era o cunhado de Ricardo, um homem simpático na casa dos 50 anos. "Sou o Marcos, dono deste pequeno paraíso. Seja bem-vindo." Henrique apertou a mão oferecida, notando a firmeza do cumprimento e a sinceridade no olhar do homem. "Obrigado pela oportunidade, Marcos. Prometo fazer o meu melhor. Tenho certeza disso. Agora deixe-me apresentá-lo à nossa chefe principal. Ela é quem realmente faz a magia acontecer aqui." Marcos o guiou até o balcão que separava o salão da cozinha. Do outro lado, uma mulher estava preparando molhos, seus movimentos precisos e graciosos, demonstrando anos de experiência. Ela usava um avental branco sobre uma blusa azul marinho, os cabelos presos em um coque prático, concentrada totalmente em seu trabalho. "Lívia", chamou Marcos, "venha conhecer nosso novo gerente." A mulher levantou a cabeça e se virou em direção a eles. O tempo parou. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O rosto que o encarava era mais maduro, mais confiante, mas inequivocamente familiar. Os mesmos olhos castanhos que o haviam olhado com amor infinito 9 anos atrás, agora o fitavam com uma mistura de choque e incredulidade. "Lívia." Sua voz saiu como um sussurro rouco. Ela ficou completamente imóvel por alguns segundos, como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos, que seguravam uma colher de pau, começaram a tremer visivelmente. "Vocês se conhecem?" perguntou Marcos, percebendo a tensão súbita no ar. Antes que qualquer um dos dois pudesse responder, 3 vozes infantis ecoaram pela porta dos fundos. "Mamãe, terminamos a lição de casa, podemos ajudar?" 3 meninos idênticos surgiram correndo da área dos funcionários, usando aventais pequenos que Lívia havia mandado fazer especialmente para eles. Quando viram Henrique, pararam abruptamente, curiosos com o homem estranho que estava ali. O mundo de Henrique desabou completamente. Três meninos. 3 crianças com idade aparente de 9 anos. E quando eles olharam para ele, com aqueles olhos castanhos, grandes e expressivos, Henrique viu seu próprio reflexo multiplicado por 3. "Meu Deus!" escapou de seus lábios, quase inaudível. O mais alto dos 3, com um sorriso travesso no rosto, se aproximou sem timidez. "Oi, eu sou o Rafael. Estes são meus irmãos Pedro e Lucas. Somos trigêmeos. Legal, né?" Henrique não conseguia falar. Não conseguia respirar direito. Seus olhos iam de um menino para outro, vendo traços seus em cada rosto. O formato do nariz, o jeito que o cabelo crescia na testa, a postura ereta dos ombros. Pedro, o mais quieto, inclinou a cabeça para o lado, observando Henrique com intensidade. "Por que você está chorando?" perguntou com genuína preocupação. Henrique levou a mão ao rosto e percebeu que lágrimas estavam escorrendo por suas bochechas. Ele nem havia notado. Eu não... "Meninos", a voz de Lívia cortou o ar como uma lâmina fria. "Voltem para os fundos, agora." "Mas mamãe..." "Agora, Rafael." O tom dela não admitia contestação. Os 3 meninos saíram correndo, mas Henrique viu que Rafael olhou para trás mais uma vez, como se sentisse que havia algo importante acontecendo. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor.
Marcos olhava de Lívia para Henrique, claramente confuso e desconfortável com a tensão palpável. Talvez eu devesse... começou ele. Sim, disse Lívia rapidamente, sem tirar os olhos de Henrique. Por favor, Marcos, preciso conversar com ele, a sós. Marcos hesitou por um momento, mas depois assentiu e se afastou discretamente. Quando ficaram sozinhos, Lívia deu a volta no balcão e ficou de pé diante de Henrique. Ela havia mudado muito. Onde antes existia uma jovem frágil e desesperada, agora estava uma mulher forte, confiante, que irradiava uma dignidade que ele nunca havia visto antes. 9 anos, ela disse, sua voz baixa, mas firme. 9 anos, Henrique. 3, ele conseguiu sussurrar. Você teve 3. Sim, trigêmeos, Rafael, Pedro e Lucas, os filhos que você chamou de lixo. A palavra atingiu Henrique como uma facada. Ele se lembrava perfeitamente daquele dia terrível em seu escritório, de cada palavra cruel que havia dito, de como havia destruído a mulher que estava diante dele. Lívia, Você o quê? Sua voz estava subindo de tom agora, 9 anos de raiva reprimida começando a vazar. Você sente muito? Você mudou? Você quer explicar por que rejeitou 3 crianças antes mesmo de saber que elas existiam? Eu era um idiota, um covarde. Era? Ela riu, mas o som não tinha nenhum humor. Você acha que alguma coisa mudou? Você acha que pode simplesmente aparecer aqui depois de todos esses anos e... Eu não sabia que você trabalhava aqui. Ele explodiu desesperado para que ela entendesse. Eu não sabia sobre eles. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Que eram 3 em vez de 1. Que eles são lindos e inteligentes e perfeitos? Isso mudaria alguma coisa? Henrique olhou nos olhos dela e viu uma dor tão profunda que quase o fez desabar. Mudaria tudo, sussurrou. Mentira. As lágrimas estavam correndo pelo rosto de Lívia agora, mas sua voz permanecia firme. Você não mudou nada. Ainda é o mesmo homem que me ofereceu dinheiro para matar meus filhos. Eu perdi tudo, Lívia. Minha empresa, meu dinheiro, minha reputação, tudo. E você acha que isso me importa? Você acha que vou sentir pena de você? Henrique balançou a cabeça, sabendo que não merecia piedade. Não, eu só queria que você soubesse que eu paguei por tudo que fiz. Você pagou? Lívia deu um passo para mais perto, seus olhos brilhando com uma fúria que ele nunca havia visto. Você quer saber quem pagou, Henrique? Eu paguei. Eu paguei trabalhando como faxineira grávida de trigêmeos até desmaiar de cansaço. Eu paguei dando à luz sozinha em um hospital público. Eu paguei criando 3 crianças sem 1 centavo, sem ajuda, sem ninguém. Lívia, e sabe o que mais? Eu pagaria tudo de novo, porque eles são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eles me ensinaram o que é amor verdadeiro. Eles me mostraram que eu sou mais forte do que jamais imaginei. Ou do fundo do restaurante, eles podiam ouvir as vozes dos meninos brincando, suas risadas inocentes, contrastando drasticamente com a tensão no ar. Eles sabem? Perguntou Henrique, sua voz quebrada. Sobre mim? Eles sabem que têm um pai que nunca os quis conhecer. É tudo o que precisam saber. Posso falar com eles? Não. A resposta foi imediata e definitiva. Você não vai chegar perto dos meus filhos. Eles são meus filhos também. Não! Lívia gritou, depois baixou a voz, percebendo que os meninos poderiam ouvir. Você abriu mão desse direito quando os rejeitou. Você não é pai deles, Henrique. Pai é quem cria, quem ama, quem está presente. Você é só um estranho que compartilha DNA com eles. Henrique sentiu como se cada palavra fosse um punhal em seu coração. Ela estava certa. Ele não tinha direito algum sobre aquelas crianças. Marcos não sabe, disse Lívia após um momento, sobre nossa história. E você não vai contar.
Você vai trabalhar aqui, fazer seu trabalho e vai me deixar em paz. E mais importante, vai deixar meus filhos em paz. E se eu não conseguir? E se for impossível estar aqui e não? Então você sai, simples assim. Henrique olhou para ela por um longo momento. A mulher frágil que ele havia conhecido havia desaparecido completamente, substituída por uma guerreira que lutaria com unhas e dentes para proteger seus filhos. Eles são lindos, disse finalmente, e parecem felizes. São, e são. A voz de Lívia suavizou ligeiramente. Apesar de você, por causa de mim. Do fundo do restaurante, Rafael apareceu correndo. Mamãe! O Sr. Marcos disse que você precisava de ajuda com o molho. Já vou, amor. Ela olhou uma última vez para Henrique. Lembre-se do que eu disse. Nenhuma palavra para eles. Ela se afastou, deixando Henrique sozinho com o peso esmagador da realidade. Ele havia perdido a chance de conhecer 3 filhos extraordinários e talvez fosse tarde demais para reconquistar alguma coisa do que havia destruído. 2 semanas haviam se passado desde o reencontro devastador no restaurante e Henrique estava vivendo uma tortura diária. Trabalhar a poucos metros dos filhos que nunca conhecera, vê-los crescerem sem ele, testemunhar o amor incondicional que tinham pela mãe, tudo isso estava destruindo o que restava de sua alma. Era uma manhã de sábado, particularmente movimentada no sabor de casa. O aroma de pão de açúcar caseiro se espalhava pelo ar enquanto Lívia preparava suas especialidades da semana. Henrique estava no balcão, organizando as contas do dia anterior, quando ouviu a voz familiar de Rafael ecoando pela cozinha. Mamãe, posso levar café da manhã para aquele senhor que está sempre sozinho na mesa do canto? Henrique levantou os olhos e viu o menino apontando para um homem idoso que frequentava o restaurante todos os dias, sempre pedindo apenas um café preto e uma fatia de bolo, sempre pagando exato, sempre saindo em silêncio. Claro que pode, meu amor. Mas pergunte antes se ele quer companhia. Henrique observou Rafael se aproximar da mesa com uma bandeja nas mãos pequenas, seu sorriso iluminando o rosto enquanto conversava gentilmente com o idoso. Era impossível não notar como o menino tinha um dom natural para fazer as pessoas se sentirem especiais, bem-vindas. Ele é incrível, não é? Disse uma voz atrás dele. Henrique se virou e encontrou Pedro, o mais introspectivo dos trigêmeos, observando o irmão com admiração. Concordou Henrique, sem conseguir evitar um sorriso. Parece que ele faz amigos onde quer que vá. Pedro assentiu, ajustando os óculos pequenos no nariz. O Rafael sempre foi assim. Ele consegue ver quando as pessoas estão tristes e sempre tenta ajudar. Fez uma pausa, estudando Henrique com aqueles olhos penetrantes. Igual você. Como assim? Você também parece triste. Sempre está observando tudo meio longe, como se quisesse participar, mas não soubesse como. A observação atingiu Henrique como um raio. Como uma criança de 9 anos conseguia ler tão bem suas emoções. Talvez eu só precise me acostumar ainda, respondeu cuidadosamente. Com o restaurante? Com tudo. Pedro assentiu como se isso fizesse perfeito sentido para ele. Sabe o que a mamãe sempre diz? Ela diz que todo mundo merece uma segunda chance, desde que realmente queira mudar. Ele pegou um guardanapo e começou a dobrá-lo em formato de origami. Você quer mudar? A pergunta era tão simples, mas carregava um peso que Henrique não esperava. Ele olhou para Pedro, seu filho, criando arte com suas pequenas mãos habilidosas, e sentiu o coração se despedaçar mais uma vez. Mais do que qualquer coisa no mundo, sussurrou. Pedro sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar. Então você vai conseguir. A mamãe nunca erra sobre essas coisas. Do outro lado do restaurante, Lucas estava ajudando uma família a calcular como dividir a conta quando percebeu um erro no troco.
Desculpe, disse educadamente, mas o senhor cobrou errado. Deveria ser R$ 42, não 52. O garçom verificou os cálculos e ficou vermelho de vergonha. Nossa, você tem razão. Desculpa aí, pessoal. Sem problema, respondeu Lucas com maturidade impressionante. Todo mundo erra às vezes. Henrique observou a cena com uma mistura de orgulho e dor. Seus filhos eram extraordinários, gentis, inteligentes, educados. Lívia havia feito um trabalho magnífico, criando-os sozinha. Meninos! A voz de Lívia ecoou da cozinha. Venham almoçar! Os três correram para os fundos como uma pequena manada e Henrique ficou sozinho com seus pensamentos torturantes. Como ele havia sido tão cego? Como havia rejeitado a chance de ter uma família como essa? Durante a pausa do almoço, ele decidiu sair para tomar um ar. Caminhou até uma pequena praça próxima ao restaurante e se sentou em um banco, tentando processar todas as emoções que o ameaçavam sufocá-lo. Por que você está sempre aqui sozinho? Henrique levantou os olhos e viu Rafael parado na sua frente, segurando um saco de papel. O que você está fazendo aqui? A mamãe mandou eu trazer isso para você, disse, entregando o saco. Ela disse que você esqueceu de almoçar. Henrique abriu o saco e encontrou um sanduíche caprichado, uma fruta e um bilhete escrito à mão. Ninguém trabalha bem de barriga vazia, L. Ela se preocupa com todo mundo, explicou Rafael, se sentando no banco ao lado de Henrique. É meio que o superpoder da minha mãe. E qual é o seu superpoder? Perguntou Henrique, genuinamente curioso. Rafael pensou por um momento. Acho que é fazer as pessoas sorrirem. E o seu? A pergunta pegou Henrique desprevenido. Qual era seu superpoder? Durante anos, ele achara que era ganhar dinheiro, acumular sucesso. Mas agora, olhando para aquele menino extraordinário, percebeu que nunca havia desenvolvido nenhum talento real para fazer o bem no mundo. Ainda estou descobrindo, respondeu honestamente. Legal, eu adoro descobrir coisas novas. Rafael balançou as pernas que não alcançavam o chão. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você fica tão triste quando olha para nós três? O coração de Henrique parou. Como responder a isso sem mentir, mas também sem revelar a verdade? Porque vocês me lembram de coisas que eu perdi, disse cuidadosamente. Que tipo de coisas? A chance de ter uma família. Rafael assentiu com seriedade. Minha mãe sempre diz que nunca é tarde demais para as coisas importantes. Talvez você ainda possa ter uma família. Talvez, concordou Henrique, sabendo que Rafael não fazia ideia de que estava falando com o próprio pai. Sabe o que eu acho? Rafael se levantou, se preparando para voltar ao restaurante. Acho que você deveria parar de ficar triste pelo que perdeu e começar a ficar feliz com o que pode ganhar. E com essa sabedoria impressionante vinda de uma criança de 9 anos, Rafael correu de volta para o restaurante, deixando Henrique completamente destroçado no banco da praça. Naquela noite, após o fechamento do restaurante, Henrique se ofereceu para ficar e ajudar com a limpeza. Lívia aceitou relutantemente, apenas porque estava particularmente cansada. Eles trabalharam em silêncio por um tempo, a tensão entre eles pesada como uma nuvem de tempestade. Finalmente, Henrique não conseguiu mais se conter. Eles são extraordinários, Lívia. Ela parou de limpar o balcão e o encarou. Eu sei. O Rafael conversou comigo hoje, e o Pedro também. Eles são muito mais maduros do que eu era nessa idade. Eles tiveram que crescer rápido, disse ela, voltando a limpar com mais força do que necessário. Por minha causa. Por sua culpa. O silêncio voltou, mais pesado ainda. Lívia, eu sei que você nunca vai me perdoar. Eu sei que não mereço perdão, mas posso te fazer uma pergunta? Ela suspirou, sem olhar para ele. O que você quer saber? Como você conseguiu?
como conseguiu criá-lo sozinha, dar tanto amor para eles, se tornar essa mulher incrível depois de tudo que eu fiz. Lívia parou completamente e o encarou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você quer saber mesmo? Eu consegui porque não tinha escolha. Eu consegui porque toda vez que olhava para eles, via 3 razões para ser forte. Eu consegui porque o amor que você rejeitou se multiplicou e se tornou a minha força. Eu era um idiota. Era. E machucou muito mais que 3 pessoas quando tomou aquela decisão. Como assim? Você se machucou também, Henrique. Você perdeu a chance de amar e ser amado de verdade. Perdeu a chance de ter uma família real, de ser pai de 3 crianças incríveis. E pela forma como você olha para eles agora, eu sei que você finalmente entende o que perdeu. Henrique sentiu as lágrimas queimando seus olhos. É tarde demais? Para quê? Para tudo. Para ser pai. Para merecer perdão. Para fazer parte das vidas deles. Lívia ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto. Eu não sei, Henrique. Honestamente, eu não sei. Eles merecem conhecer o pai deles, mas também merecem estar protegidos de mais decepções. E se eu provar que mudei? E se eu mostrar que posso ser o homem que eles merecem como pai? Como? Eu não sei ainda, mas vou descobrir. Lívia terminou de limpar o balcão e se virou para ele. Henrique, eles já perguntaram sobre você hoje. O coração dele disparou. O que perguntaram? O Rafael queria saber por que você parece triste. O Pedro disse que você precisa de uma segunda chance. E o Lucas? Ela fez uma pausa. O Lucas disse que você tem os mesmos olhos que eles. O mundo de Henrique parou. Eles sabem? São crianças inteligentes e você não é exatamente sutil quando olha para eles. O que você vai fazer? Lívia pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Vou para casa pensar, e você deveria fazer o mesmo. Ela parou na porta e se virou para ele uma última vez. Henrique? Sim? Se você realmente quer uma chance de ser pai deles, vai ter que provar que é digno. E não apenas para mim, para eles. E com isso, ela saiu, deixando Henrique sozinho no restaurante vazio, com o peso de 9 anos de arrependimento e a menor fagulha de esperança que ele havia sentido em muito tempo. 3 meses haviam se passado desde que Lívia deixara aquela fagulha de esperança brilhar nas palavras que disse a Henrique. Durante esse tempo, algo extraordinário começou a acontecer. Tão sutil que quase passou despercebido no início, mas tão profundo que mudou completamente a atmosfera do restaurante. Henrique havia começado sua transformação silenciosa. A primeira mudança foi no modo como ele tratava os funcionários. Dona Rosa, a senhora de 60 anos que lavava louça há 15 anos em diversos restaurantes, notou que Henrique sempre perguntava se ela precisava de ajuda com as panelas pesadas. Quando descobriu que ela caminhava 40 minutos para chegar ao trabalho, porque não tinha dinheiro para o ônibus, ele discretamente ajustou o horário dela para evitar o horário de rush e começou a pagar um táxi para levá-la para casa nos dias de chuva. Não é necessário, moço, ela protestava sempre. É sim, Dona Rosa. A senhora é importante demais para este lugar. A segunda mudança foi com os clientes. O senhor Geraldo, aquele homem idoso que sempre comia sozinho na mesa do canto, descobriu um dia que sua conta já havia sido paga por um cliente anônimo. Quando questionou, o garçom apenas disse que alguém queria retribuir a gentileza que ele sempre demonstrava com todos no restaurante. Mas eu não fiz nada especial, murmurou Geraldo, confuso. Às vezes, ser uma pessoa boa já é especial o suficiente, respondeu o garçom, seguindo as instruções que Henrique havia dado. Mas foram as pequenas ações direcionadas aos trigêmeos que realmente chamaram a atenção de Lívia. Henrique nunca falava diretamente com eles sobre assuntos pessoais. Respeitava religiosamente a promessa que havia feito a ela,
mas encontrava maneiras criativas de tocar suas vidas. Quando descobriu que Rafael sonhava em ter uma bola oficial de futebol, mas Lívia não conseguia comprar, Henrique organizou um sorteio entre os clientes do restaurante. Claro, o nome de Rafael foi o único colocado na urna. "Mamãe, ganhei, ganhei!" gritou Rafael correndo pela cozinha com a bola nova nos braços. Foi o senhor Henrique que organizou tudo. Lívia observou Henrique fingir surpresa com o resultado do sorteio, mas viu a felicidade genuína em seus olhos ao ver a alegria do menino. Para Pedro, que vivia rabiscando em qualquer papel que encontrava, apareceu misteriosamente no restaurante uma caixa de material de arte profissional. A etiqueta dizia: "Doação anônima para jovens artistas." "Quem será que fez isso?" Pedro perguntou, acariciando os lápis de cor novos como se fossem tesouros. "Às vezes," disse Lívia, olhando diretamente para Henrique, "as pessoas boas fazem coisas boas simplesmente porque podem." Lucas, o gênio da matemática, encontrou na mesa dele uma coleção de livros de quebra-cabeças lógicos e problemas matemáticos avançados. O bilhete dizia: "Para uma mente brilhante que merece desafios à sua altura." "Mamãe, olha que livros incríveis!" exclamou Lucas, folheando as páginas com os olhos brilhando. "Tem problemas aqui que nem os professores da escola sabem." Mas a ação que mais tocou o coração de Lívia aconteceu numa tarde chuvosa de junho. Os trigêmeos estavam resfriados e ela havia decidido deixá-los em casa, cuidando deles sozinha, enquanto tentava manter o restaurante funcionando. Era impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo e ela estava visivelmente exausta. "Lívia", disse Henrique, aparecendo na cozinha durante o horário de pico, "eu sei que você não quer aceitar ajuda minha, mas posso sugerir algo." "O quê?" perguntou ela, sem parar de preparar os pratos. "Que tal se eu contratasse uma enfermeira particular para ficar com eles hoje? Apenas hoje, para você não se preocupar." "Henrique, eu não posso aceitar. Não é favor, é necessidade. O restaurante precisa de você aqui e eles precisam de cuidados adequados. Deixe-me fazer isso pelos funcionários do restaurante. Todos nós dependemos do sabor de casa funcionando bem." Lívia o estudou por um longo momento, vendo através da desculpa diplomática para a real motivação por trás do gesto. "Você tem certeza de que é só por motivos profissionais?" Henrique encontrou seus olhos e respondeu com honestidade total: "Não. Não é só por isso, mas é a única razão que eu posso dar sem quebrar a promessa que fiz." A enfermeira que chegou era gentil e experiente, e os meninos ficaram bem cuidados enquanto Lívia pôde focar no trabalho sem a ansiedade constante. No final do dia, quando ela foi pagar a profissional, descobriu que tudo já havia sido resolvido. "O senhor que me contratou já pagou tudo, incluindo a gorjeta", explicou a enfermeira. "Também deixou isso para a senhora." Era um envelope com o recibo do pagamento e um bilhete simples. Nenhuma mãe deveria ter que escolher entre cuidar dos filhos e trabalhar. Obrigado por me deixar ajudar. Naquela noite, após fechar o restaurante, Lívia encontrou Henrique organizando o estoque no depósito. "Precisamos conversar", disse ela. Henrique parou o que estava fazendo, o coração disparando. O tom dela não revelava se a conversa seria boa ou ruim. Claro. Eles se sentaram numa das mesas do restaurante vazio, a luz suave criando uma atmosfera intimista que contrastava com a tensão entre eles. "O que você está fazendo, Henrique?" "Trabalhando?" "Não se faça de desentendido. As bolas de futebol, os materiais de arte, os livros, a enfermeira, o que você está fazendo?" Henrique respirou fundo, sabendo que havia chegado a hora da verdade. "Estou tentando ser o homem que deveria ter sido 9 anos atrás." "Por quê?" "Porque eles merecem. Porque você merece.
porque eu finalmente entendi que rejeitar vocês foi a pior decisão que já tomei na vida. Lívia ficou em silêncio, processando as palavras dele. Você acha que pode comprar o perdão? Não, eu sei que não posso, mas posso tentar demonstrar que mudei. Para quê, Henrique? O que você espera que aconteça? Henrique lutou para encontrar as palavras certas. Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Talvez eu só queira provar para mim mesmo que posso ser melhor, que posso ser o tipo de homem que merece ter uma família como vocês. E se eu disser que é tarde demais, que por mais que você mude, o mal que você fez não pode ser desfeito? A pergunta cortou fundo no coração de Henrique, mas ele a encarou diretamente. Então eu aceito, mas vou continuar tentando ser melhor de qualquer forma. Não por vocês, mas por mim. Porque descobri que gostar de quem sou é mais importante do que qualquer coisa que eu possa possuir. Lívia estudou seu rosto por um longo momento. Eles gostam de você, disse finalmente. O coração de Henrique saltou. Gostam? Rafael disse que você é diferente dos outros adultos, porque realmente escuta quando eles falam. Pedro disse que você tem olhos gentis, mesmo quando está triste. E Lucas? Ela fez uma pausa. Lucas me perguntou se você poderia jantar conosco algum dia. O que você respondeu? Que algumas coisas precisam de tempo. E agora, você acha que teve tempo suficiente? Lívia se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua vazia lá fora. Henrique, eu passei 9 anos odiando você. 9 anos usando essa raiva como combustível para me tornar forte. Agora você aparece mudado, arrependido, sendo gentil com meus filhos. Ela se virou para ele. E eu não sei mais o que sentir. E o que seu coração está dizendo? Meu coração está confuso. Uma parte de mim ainda quer proteger os meninos de qualquer possibilidade de decepção. Outra parte vê como eles olham para você e sabe que eles precisam conhecer o Pai verdadeiro. E a outra parte? A outra parte, ela hesitou. A outra parte lembra da mulher que se apaixonou por você há 10 anos e quer acreditar que o homem que ela amou ainda existe em algum lugar. Henrique se levantou e deu um passo em direção a ela, mas parou, respeitando o espaço dela. Ele existe, Lívia. E ele quer mais do que qualquer coisa ter a chance de conhecer os filhos extraordinários que você criou. Se eu permitir isso, disse ela lentamente, se eu deixar você se aproximar deles, você promete que não vai machucá-los? Eu prometo que vou morrer antes de machucá-los novamente. E se eles perguntarem por que você não estava presente antes, eu vou dizer a verdade, que eu era covarde e idiota, e que perdi 9 anos preciosos por minha própria culpa. Lívia assentiu lentamente. Domingo, disse finalmente. Eles sempre pedem para fazer um piquenique no parque aos domingos, mas eu nunca tenho tempo. Se você quiser, se você realmente quer conhecê-los melhor, eu quero. Então apareça aqui domingo às 10 da manhã. Mas Henrique, sim, esta é sua única chance. Se você os decepcionar, se você machucar qualquer um deles de alguma forma, eu garanto que você nunca mais vai vê-los. Entendido? Entendido. Enquanto Lívia saía do restaurante naquela noite, Henrique ficou sozinho no escuro, percebendo que pela primeira vez em 9 anos, ele tinha algo pelo qual valia a pena lutar. Não dinheiro, não status, não poder, mas a chance de ser pai dos 3 meninos mais extraordinários que ele já conheceu. Domingo não podia chegar logo o suficiente. 1 ano havia se passado desde aquele domingo transformador no parque, onde Henrique conheceu verdadeiramente seus filhos pela primeira vez. 12 meses de jantares semanais, finais de semana juntos, conversas difíceis, mas necessárias, e a lenta reconstrução de uma família que havia sido despedaçada antes mesmo de nascer. Era uma manhã ensolarada de setembro.
e o auditório da escola municipal estava lotado de pais ansiosos. O cartaz na entrada anunciava: ser o concurso municipal de culinária infantil, Sabores do Futuro. Lívia estava sentada na terceira fileira, ajustando nervosamente o colar que usava apenas em ocasiões especiais, quando sentiu alguém se sentar ao seu lado. "Consegui chegar a tempo?" perguntou Henrique, ligeiramente ofegante, ainda usando o avental do restaurante por baixo do blazer que havia vestido às pressas. "Acabaram de chamar o primeiro grupo", respondeu ela, sorrindo apesar dos nervos. "Como estão as coisas no sabor de casa?" "Marcos está cobrindo para mim. Disse que alguns momentos são mais importantes que qualquer trabalho." Nos últimos meses, a relação entre eles havia encontrado um equilíbrio delicado. Não era amor. As feridas eram profundas demais para cicatrizar completamente, mas era respeito mútuo, admiração pela forma como cada um havia mudado e uma parceria sólida na criação dos trigêmeos. "Próximo grupo", anunciou a organizadora do evento: Rafael, Pedro e Lucas Santos, representando a Escola Municipal Professor Antônio Carlos. Os 3 meninos apareceram no palco vestindo aventais brancos idênticos que Lívia havia bordado com seus nomes. Aos 10 anos, cada um havia desenvolvido ainda mais suas personalidades únicas, mas permaneciam unidos como uma força inquebrável. "Boa tarde", disse Rafael ao microfone, seu sorriso natural conquistando imediatamente a audiência. "Somos os Trigêmeos Santos e hoje vamos preparar um prato que conta a história da nossa família." Pedro se aproximou do microfone, ajustando os óculos com aquele jeito tímido que sempre derretia o coração de Lívia. "Nosso prato se chama 3 corações, uma mesa", explicou ele. "Representa como 3 pessoas diferentes podem se unir para criar algo belo." Lucas assumiu o microfone por último, com a precisão matemática que o caracterizava. "Vamos preparar um risoto de 3 sabores diferentes, que se harmonizam perfeitamente. Risoto de limão siciliano com manjericão, risoto de beterraba com queijo de cabra e risoto de cogumelos com trufa. Cada um representa um de nós, mas juntos formam uma refeição completa." Henrique sentiu um nó na garganta. Sem que ele percebesse, as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. "Você está chorando", observou Lívia suavemente. "Eles são perfeitos", sussurrou ele. "Como você conseguiu criar 3 seres humanos tão extraordinários?" "Nós conseguimos", corrigiu ela, surpreendendo a ambos com a palavra escolhida. "Mesmo quando você não estava presente fisicamente, parte de você estava lá. A inteligência deles, a determinação, a capacidade de liderança, isso veio de algum lugar." No palco, os 3 trabalhavam em perfeita sincronia. Rafael comandava a operação com carisma natural, mantendo o público entretido enquanto trabalhava. Pedro criava pequenos enfeites artísticos com os ingredientes, transformando cada prato em uma obra de arte. Lucas calculava tempos e proporções com precisão cirúrgica, garantindo que tudo ficasse perfeitamente executado. "Mamãe ensinou a gente que cozinhar é um ato de amor", disse Rafael, mexendo o risoto de limão com movimentos confiantes. "E o papai nos ensinou que cada ingrediente tem seu valor único." Henrique engoliu em seco. Havia levado meses para os meninos começarem a chamá-lo de papai, naturalmente. A primeira vez que Rafael disse a palavra, Henrique teve que se trancar no banheiro do restaurante para chorar. "O segredo", continuou Pedro, adicionando beterraba ao seu risoto com precisão artística, "é respeitar cada sabor individual, mas criar harmonia no conjunto." "Exatamente como uma família", completou Lucas, temperando o risoto de cogumelos. "Cada pessoa é única, mas juntas criam algo maior que a soma das partes." A audiência estava claramente encantada. Pais sussurravam comentários admirados e os jurados tomavam notas abundantes.
Mas Henrique só tinha olhos para seus filhos, trabalhando juntos como a equipe perfeita que haviam se tornado. 15 minutos restantes, anunciou a organizadora. Agora vem a parte mais importante, disse Rafael, olhando diretamente para onde Henrique e Lívia estavam sentados. Vamos misturar os 3 risotos em cada prato, criando um desenho que representa nossa família. Com movimentos cuidadosos, eles criaram padrões circulares nos pratos, onde as 3 cores se entrelaçavam sem se misturar completamente. Era visualmente deslumbrante e simbolicamente poderoso. "Tempo esgotado!" gritou a organizadora. Os trigêmeos ergueram as mãos, sorrisos radiantes no rosto, enquanto a audiência explodia em aplausos. Agora vinha a parte mais difícil, a degustação pelos jurados. Henrique reconheceu 2 deles como chefes renomados da cidade e o terceiro como um crítico gastronômico famoso por seus padrões impossíveis. "Interessante conceito", murmurou o primeiro jurado, provando cuidadosamente cada componente. "Técnica impressionante para crianças dessa idade", comentou o segundo. O crítico gastronômico, um homem severo com cabelos grisalhos, tomou uma garfada generosa e parou, com uma expressão de genuína surpresa. "Isto é..." Ele fez uma pausa dramática. "Extraordinário." A tensão no auditório era palpável. Raramente encontro pratos que combinam técnica sofisticada com coração verdadeiro. Vocês não apenas cozinharam um prato, contaram uma história. E que história! Henrique apertou a mão de Lívia instintivamente. Ela não se afastou. "Além disso", continuou o jurado, "a apresentação é artisticamente superior e os sabores..." Ele fechou os olhos saboreando. "Os sabores criam uma sinfonia na boca. Parabéns, jovens chefes!" Uma hora depois, quando todos os grupos haviam se apresentado, chegou o momento do resultado. "Em terceiro lugar", anunciou a organizadora, "o grupo da Escola Municipal Santos Dumont, com seu delicioso bobó de camarão infantil." Aplausos educados ecoaram pelo auditório. "Em segundo lugar, o grupo da Escola Estadual Machado de Assis, com sua inovadora pizza de tapioca." Mais aplausos, mas Henrique mal conseguia ouvir por causa do sangue correndo em seus ouvidos. "E em primeiro lugar..." A pausa pareceu durar uma eternidade. "Rafael, Pedro e Lucas Santos, da Escola Municipal Professor Antônio Carlos, com 3 corações, uma mesa." O auditório explodiu. Henrique se levantou de um pulo, gritando como se fosse final de Copa do Mundo. Lívia estava chorando e rindo ao mesmo tempo. No palco, os 3 meninos se abraçavam em êxtase total. Mas então aconteceu algo inesperado. Quando foram chamados para receber o troféu, Rafael pegou o microfone uma última vez. "A gente gostaria de dedicar essa vitória para 2 pessoas muito especiais", disse ele, sua voz clara ecoando pelo auditório. "Nossa mamãe, que nos ensinou que com amor e trabalho duro a gente pode realizar qualquer sonho." Pedro assumiu o microfone. "E nosso papai, que nos ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar e que as pessoas podem mudar quando realmente querem." Lucas concluiu. "Obrigado por nos mostrarem que família não é sobre perfeição. É sobre amor, perdão e crescer juntos." A audiência estava visivelmente emocionada. Várias pessoas estavam chorando abertamente, tocadas pela maturidade e sinceridade dos meninos. Henrique não conseguia mais se controlar. Levantou-se e começou a caminhar em direção ao palco, com Lívia logo atrás. Quando chegaram lá, foram envolvidos em um abraço coletivo que parecia abraçar todo o universo. "Estamos orgulhosos de vocês", sussurrou Henrique, beijando cada cabecinha. "Mais orgulhosos do que vocês podem imaginar", completou Lívia. "Nós também estamos orgulhosos", disse Rafael, olhando para os 2 adultos. "Vocês nos ensinaram que famílias verdadeiras se escolhem todos os dias."
Mais tarde naquela noite, no apartamento de Lívia, eles estavam todos sentados à mesa de jantar, o troféu dourado brilhando no centro como um símbolo de tudo que haviam conquistado juntos. "Posso fazer uma pergunta?" disse Pedro de repente. "Claro, amor", respondeu Lívia. "Vocês dois vão ficar juntos para sempre agora?" A pergunta pegou tanto Henrique quanto Lívia de surpresa. Eles se olharam por sobre a mesa, uma comunicação silenciosa passando entre eles. "Pedro", disse Henrique cuidadosamente, "o que a mamãe e eu temos agora é muito especial. Somos uma família e isso nunca vai mudar. Sobre o futuro..." "O futuro", interrompeu Lívia suavemente, "é algo que construímos um dia de cada vez, juntos." Lucas, sempre prático, franziu o senho. "Isso é um sim ou um não?" Lívia riu, aquele som musical que Henrique havia perdido durante 9 anos. "Isso é um vamos descobrir juntos, meu amor." "Legal", disse Rafael, claramente satisfeito com a resposta. "Porque a gente meio que já considera o papai parte da família mesmo." "Meio que?" perguntou Henrique, fingindo indignação. "Tá bom, completamente", riu Rafael. "Você é totalmente da família." Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Henrique e Lívia se sentaram no sofá, o troféu ainda brilhando na mesa de jantar. "Eles são extraordinários", disse Henrique pela 100ª vez naquele dia. "São nossos", respondeu Lívia simplesmente. "Nossos", repetiu ele, saboreando a palavra. "Lívia? Obrigado. Por quê?" "Por me dar uma segunda chance, por deixar que eu conhecesse esses 3 milagres, por me ensinar que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro." Lívia se virou para olhá-lo nos olhos. "Henrique? Sim? Bem-vindo à família." E naquele momento, no silêncio carinhoso do apartamento, cercados pelo amor de 3 crianças extraordinárias, 2 adultos que haviam perdido tudo, descobriram que haviam encontrado exatamente o que sempre estiveram procurando: um lar. O destino, afinal, tinha um plano. E às vezes, os finais mais bonitos nascem dos começos mais dolorosos.